eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego Fonseca, e nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E em seu nome, eu quero registrar aqui os cumprimentos a todos os irmãos que frequentemente acompanham esta programação. É muito bom ter você aqui e a nossa expectativa é que o assunto que será abordado possa de alguma forma, direta ou indiretamente, cooperar com a sua exposição em sala de aula. Você que ainda não é inscrito no canal AD Prudente Oficial, não perca tempo, se inscreva no canal, curta e compartilhe essa página. Você pode visitar a playlist, acompanhar todos os vídeos da EBD e não só, naturalmente, da EBD, como os vídeos interativos dispostos nesta plataforma dos nossos cultos, de outras gravações. Enfim, visite a nossa página, deixe o seu like, registre o seu comentário e se inscreva nessa página, nesse canal, a fim de que a gente consiga alcançar mais pessoas através da transmissão da Palavra de Deus. Na ocasião de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3. Lembrando que nós temos como comentarista a pessoa do pastor Elinaldo Renovato, trabalhando dentro de um nicho específico nesse primeiro trimestre de 2023, que é a ideia do avivamento. E a lição de número 3 falará exatamente sobre o avivamento no Novo Testamento. Olha só, o textuário está no Evangelho conforme João, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. A verdade prática afirma: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A comum e tradicional leitura bíblica em classe está no Evangelho conforme João, dos versículos 7 a 15 do capítulo 4, e eu quero já convidar para introduzir e apresentar o primeiro assunto de hoje, falando sobre o avivamento nos Evangelhos, o caro companheiro, pastor William Enoque. É contigo, pastor William. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Obrigado, pastor Diego. É sempre uma alegria estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a poderosa palavra de Deus. Pois bem, o avivamento nos Evangelhos. A riqueza de estudar a palavra de Deus é porque ela nos pauta, ela nos direciona, nos instrui, nos corrige. E esse currículo da escola dominical, ele prepara principalmente para termos um alicerce, uma formação sólida. A propósito que estamos em um mundo com valores bem invertidos e, por que não dizer, até dentro da igreja, do ambiente cristão, ocorre situações em que gera dúvida em algumas pessoas, gera algum tipo de desconforto, principalmente em algumas interpretações. E quando falamos em avivamento, aqui no Novo Testamento, por exemplo, nós temos uma tendência de muita gente de confundir o avivamento somente com os atos evidentes. Mas veja, o Novo Testamento é a revelação de Deus para o mundo. Então, inicialmente, nós fazemos uma abordagem aqui do avivamento em João, porque a sua passagem ela é muito mais objetiva, ela é muito mais direta, né, da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Então o avivamento, ele é essa oportunidade, essa ação. O avivamento, ele serve, né, como esse ímpeto para que nós possamos entender essa convergência de anunciar a Cristo com veemência, com êxito, com maior confiança, com o propósito de trazer pessoas para Cristo. Em João, como está na lição, o Evangelho de João, que foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo, tem uma abordagem que difere dos outros 3 evangelistas. E daí nós não consideramos esse evangelho ser um evangelho sinótico. É por essa razão, então, que nós vamos encontrar no texto, e isso faz com que algumas pessoas tentem, né? Notem bem que elas tentam
atribuir algum tipo de divergência. E eu falei aqui de convergência, porque nós cremos na palavra de Deus. Então vamos lá. Lá no encontro de Jesus com a samaritana, a água diferente é revelada aos homens. É o Senhor Jesus quem diz para ela, se você, mulher, soubesse quem é que te pede água, né? Você é quem faria esse pedido e eu lhe daria a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus para ela, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha o avivamento, olha como é lindo e como é tão real e necessário para a igreja. Essa lição da Escola Bíblica Dominical, ela é um alerta muito grande para todos nós, porque nós somos chamados por Cristo para uma missão, para uma obra gloriosa. E ter uma vida cheia de Deus, do Espírito de Deus, é uma vida à disposição do Senhor. É alguém que esteja sempre pronto a ser esse instrumento usado nas mãos de Deus. Então aqui nós temos uma grande lição. Jesus, então está lá no texto, e era-lhe necessário passar por Samaria. E você já sabe, havia toda aquela confusão entre os judeus e os samaritanos, né? Evitava-se os encontros, mas Jesus é diferente. E o avivamento genuíno, ele provoca esse tipo de ação. Ele age de maneira a encontrar as pessoas, a levar Cristo às pessoas, para que as pessoas experimentem dessa virtude, dessa transformação causada pelo Espírito de Deus. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Qual é a missão? Preencher o vazio da alma dessas pessoas que estão perdidas e preencher com o quê? Com a salvação. Sarar as suas necessidades, as suas feridas, sanar as necessidades espirituais, resolver os seus problemas emocionais, solucionar. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Então esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina é capaz de trazer vida aos que estão mortos espiritualmente. Então esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Então observe que avivamento não está restrito a determinados cultos. Avivamento não está restrito a determinadas ocasiões, festividades ou alguma ocasião especial na igreja. Não, o avivamento ele ocorre de uma forma contínua. Primeiro, fazendo com que eu e você reconheçamos que fomos alcançados por Cristo, fomos transformados por Ele. Logo, temos o dever de nos aproximar dele todo dia. Como? Pedindo perdão, reconhecendo as nossas limitações, atribuindo a Ele tudo aquilo que conquistamos. Não é a nossa força, não é nosso mérito. Lógico que tem a nossa parte, o nosso empenho, mas isso não é suficiente. Quem realiza tudo em nós é o poder de Deus. Então, quando eu tenho essa convicção, eu entendo que se eu trabalho é porque Deus abriu a porta, se eu caminho, olha, as coisas mais simples às vezes, se eu consigo falar, se eu consigo caminhar, se eu consigo desenvolver qualquer atividade, isso acontece porque Deus permitiu e está na nossa vida. Entendendo tudo isso, o próximo passo é dizer: Deus, eu estou à sua disposição. O Senhor já fez muito por mim, o Senhor me deu fôlego de vida, me deu esperança, me deu alegria. Então, o avivamento é entender que somos servos, somos filhos, somos dependentes, somos imerecedores, mas reconhecemos a nossa dependência e estamos dispostos a servi-lo com alegria. E em Mateus? Antes de falarmos de Marcos, no Evangelho de Mateus, que foi escrito em 60 anos depois de Cristo, nós temos aqui um Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. Essas expressões, reino dos céus, reino, reino de Deus, aparecem cerca de 30 vezes nesse texto. Qual era o propósito inicialmente de Mateus? É revelar aos judeus, depois ao mundo, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Então, dessa forma,
Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Já em Marcos, no Evangelho, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Ele inicialmente mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades. Então é maravilhoso olharmos os diferentes episódios na Bíblia de milagres que o Senhor realizou sobre as enfermidades, curando, transformando, resolvendo problemas, por muitas ocasiões, insolúveis para os homens. Então nós vemos aqui Jesus triunfando sobre as enfermidades. Outro aspecto é o triunfo de Jesus sobre os demônios, sobre as forças da natureza, sobre a morte. E aqui vai um alerta. Toda vez que estamos anunciando a Cristo, estamos pregando a palavra de Deus, a despeito de utilizarmos os diferentes exemplos da Bíblia, é nosso dever trazer sempre uma mensagem cristocêntrica, fazendo de forma aplicada ou aplicar isso ao coração dos irmãos da igreja, de que Cristo é o único capaz de triunfar sobre a morte, de triunfar sobre os demônios, de repreender todas as enfermidades. Então, por que é necessário o ensino da palavra de Deus? Vivermos um genuíno avivamento é reconhecer que, independente da situação, Jesus é o único que pode resolver todos esses problemas. E em Marcos nós temos um segundo aspecto, quando o evangelista ele apresenta Jesus agora como servo sofredor. Já parou para pensar que nesse tempo do fim, nós estamos nos últimos instantes da igreja na face da terra. E há um equívoco da parte de algumas pessoas achando que porque sou crente, eu não vou me submeter a nenhum sofrimento, não vou me submeter a nenhuma angústia. E não é isso que a Bíblia ensina. Até porque o verdadeiro avivamento nos prepara para que em meio às tempestades da vida eu tenha certeza de que não estou só, de que não estou desamparado. Jesus é o nosso guia. Então aqui Jesus é apresentado como servo sofredor, como aquele que foi maltratado pelos líderes judaicos, pelos sacerdotes, o que foi traído por Judas, um de seus discípulos, foi humilhado pelos soldados romanos. E em um terceiro momento, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, ele não está mais aqui. Então assim, o nosso Senhor, ele foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, venceu o pecado, venceu o mundo e venceu o maligno. E é por isso que todos nós cremos que também venceremos. E para encerrar, em Lucas, o Evangelho, o Lucas aqui é o médico amado, então ele escreve com muita propriedade. Então ele escreve o Evangelho do Filho do Homem, é descrito dessa forma pelos estudiosos, e nenhum outro evangelista tratou de uma forma tão detalhada a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do nosso Salvador, a mensagem dos anjos aos pastores e um novo tempo que chegava para Israel e o mundo, e era o avivamento enviado dos céus. Veja, o Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho do amor, da transformação. E no relato tanto de João, de Mateus, de Marcos, nós observamos essa evidência, essa convicção de que Jesus é o nosso Rei, o que triunfa sobre todas as coisas. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para abordar com vocês o tópico 2 da presente lição, falando sobre o avivamento, os Atos dos Apóstolos. É possível, você que tem o intuito de aprender a palavra de Deus, você que nos assiste no intuito de fazer recortes para a exposição, você que acompanha a programação com a revista em mãos, enfim, há uma série de métodos, no exercício dessa aula, você deve ter percebido que nesta lição especialmente o pastor Renovato trafega, falando da ideia de avivamento, por todos os espaços neotestamentários. Nós temos 27 livros dispostos aqui e por nichos especificamente ele apresenta dados, desde os evangelhos, o livro histórico, as cartas e o livro revelativo.
Na altura do tópico 2, nós temos aí o intuito muito explícito proposto pelo pastor Elinaldo, onde ele agora dialoga com especificidade a ideia do avivamento, talvez no registro, talvez não, indubitavelmente no registro bíblico que mais potencializou a ideia avivalista, que é o Atos dos Apóstolos. Você, leitor da Bíblia Sagrada, já se deparara em diversos momentos na construção de mensagens, na audição de mensagens, na construção de devocionais, na leitura tradicional, enfim. Chover no molhado falar a respeito do contexto histórico desse livro, até porque essa não é a nossa ideia. A ideia aqui é dialogar estritamente a respeito do avivamento que ali ocorrera. E o pastor Renovato faz isso por um viés, estritamente, mas por dois assuntos. A priori, antes desses dois dados por ele apresentados, ele faz uma espécie de pequena introdução onde ele afirma que a mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva, ou seja, ela ultrapassa, ela está para além da história da igreja primitiva. Enfim, o primeiro assunto que vai, de uma certa forma, potencializar isso que ele está fortalecendo como ideia afirmativa nesse processo introdutório do tópico 2, é o que ele chama no item 1 de avivamento na igreja primitiva. Bem, para que isso ocorresse e para que isso seja de uma certa forma narrado, a gente precisa recorrer a dados previamente explicitados. O Senhor Jesus, agora apresentado nos evangelhos que era dele próprio, tendo em vista que o evangelho não é de Mateus, nem mesmo de Marcos, de Lucas ou de João, mas é de Cristo, prescrito, ou transcrito por estas figuras das quais mencionei. Uma delas é Lucas, e Lucas tem muita propriedade na hora da escrita, não só pela sua função, talvez pela habilidade com a literatura. Ele agora é o sujeito pelo qual vai ser usado por Deus também para transcrever os passos de Jesus, dentro de uma perspectiva sinótica. A fala de Lucas está muito semelhante com a fala de Mateus e com a fala de Marcos, guardadas as proporções, os temperos, os dialetos, guardados as particularidades e peculiaridades de cada escritor. Agora, por que eu com especificidade cito a figura de Lucas? Porque o Evangelho, conforme escreve Lucas, é o autor do Evangelho, do livro histórico de Atos. Então nós estamos dentro de um mesmo processo autoral. E lá nós temos uma ideia onde Cristo se manifesta e faz algumas promessas. No capítulo 24, verso 49, por exemplo, do Evangelho ao qual me referi, nós temos Jesus incitando aquele núcleo de judeus que não se ausentassem de Jerusalém, porque sobre eles seria enviada a promessa do Pai. E então ele usa até uma preposição indefinida. Fiquem aí até que sejam revestidos de poder. O Senhor não deu dias, não disse seriam meses ou mais tempo do que isso. Só pediu que dali não se ausentassem até que definitivamente recebessem a efusão do Espírito Santo. Bem, e isto agora vai tornar, de uma certa forma, ser formalizado na escritura do livro de Atos. Na realidade, o primeiro capítulo, Lucas registra e resgata muito dos dados informados por Cristo no Evangelho. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer que estes irmãos seriam batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Nesse mesmo capítulo, no versículo 8, o Senhor Jesus havia dito há dias atrás, antes da sua ascensão, que estes agora receberiam uma virtude celestial e seriam testemunhas, tanto ali na região como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bem, de modo que esse avivamento, o cumprimento dessa promessa, se dá no escrito de Atos 2. Você deve se lembrar que no registro de uma festa tradicional no calendário judaico, a saber, o dia de Pentecostes, Pentecostes significa 50º, portanto, uma festa que ocorria 50 dias após a Páscoa e era conhecida como Festa da Colheita. Cumprindo-se essa data, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, de modo que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos, evidentemente todos,
foram cheios do Espírito Santo. A despeito disso, num segundo momento, para fechar o raciocínio dessa ideia avivalista que se dera no livro de Atos, nós temos o pastor Renovato falando sobre a descida do Espírito Santo, algo que eu acabei de destacar aqui, que se dera com especificidade no capítulo 2, no que diz respeito a registros. Mas ele traz dados históricos, né? Quando houver uma profecia nesse sentido? Porque Deus não é Deus de confusão, deixara tudo por escrito, inclusive com relação a essa manifestação, ou pelo menos o seu processo inicial. Joel, um importante profeta veterotestamentário, dentro do que nós entendemos como profetas menores, e não menor por caráter, por personalidade, mas pelo volume do livro ser um pouco inferior, há cerca de 8 séculos antes de Cristo, havia predito essa manifestação. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Bem, se você se lembrar, você vai perceber que no contexto veterotestamentário, isto é, no Antigo Testamento, comumente as pessoas recebiam porção do Espírito para exercer liderança, para o ofício sacerdotal, para o ministério profético ou coisas muito parecidas. Agora, o profeta, há 800 anos antes de Cristo se manifestar, está vislumbrando o derramamento. Isto é, não seria mais dado sob medida, mas o Espírito seria evidentemente derramado. Fato que se sucede no capítulo do qual me referi, a saber, capítulo 2 do livro de Atos. Mas eu fecho a ideia com vocês entendendo que a ideia avivalista bíblica, e agora apresentada pelo pastor Renovato, ela não se restringe simplesmente a essa ideia da efusão, da manifestação, porque senão seria uma ação paliativa. Receberam sem quaisquer finalidades. Na realidade, a completude da ideia avivalista, ela se compreende na comissão, isto é, na missão, no exercício da unção recebida. De modo que, quando você lê o capítulo 2, você percebe que o derramamento acontece. Mas quando você encerra o capítulo 2, prossegue para o 3 a seguir, você percebe que aquela unção fora dada para que então a comissão com a qual Jesus havia dito no capítulo 28 do Evangelho conforme Mateus, no capítulo 16, conforme registra Marcos, o ide, ensinai ou ide, pregai o Evangelho, respectivamente, você vai perceber que agora tornaria efetiva essa fala. Porque a partir daquela efusão, os discípulos tomados pelo Espírito Santo começariam a pregar o Evangelho, alcançar a vizinhança, alcançar a sua região, fora dela, os confins da terra de então, e o nome do Senhor seria glorificado. De modo que o nosso autor, comentarista, pastor Elinaldo Renovato, diz que para pregar o Evangelho é preciso receber avivamento que vem do alto. Essa graça, essa unção, algo que será comentado com mais propriedade na lição seguinte, ela é fundamental para que o sujeito consiga veementemente pregar a palavra de Deus e fazer com que este agora seja um instrumento com a finalidade que o reino de Deus avança, cresça e o nome do Senhor seja glorificado, ok? Muito bem, meus irmãos, retomamos então agora no tópico 3, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Bom, em Paulo, ou nas epístolas paulinas, nós temos um relato também com muita propriedade sobre a ação do Espírito, sobre evidência muito clara do poder de Deus. Após a sua conversão, que foi dramática, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. Você já sabe que alguém que era perseguidor do Evangelho, que era um ávido e contundente perseguidor, se torna agora pregador do Evangelho, perseguido, se torna alguém agora reconhecido como aquela pessoa de tamanha dedicação, um pregador com excelência, um doutor dos gentios, e não por acaso escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas destinadas às igrejas. Podemos destacar, por exemplo, as suas epístolas que tratou temas como justificação pela fé, capítulo 5 de Romanos,
Temos ainda a salvação em 1º e 2º aos Coríntios. Aprendemos com Paulo sobre a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1º e 2º Tessalonicenses. Aprendemos também sobre o advento da alegria dos salvos em Filipenses, que traz um teor muito saudável para a igreja, explica, ajuda, principalmente na conduta entre os irmãos. Essa carta é maravilhosa, mas especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios. E lá o pedido é: enchei-vos do Espírito. E esse apelo, esse convite, essa súplica continua a ecoar atualmente. Agora entenda que enchei-vos do Espírito aqui não é o resultado apenas do final de culto pentecostal, que nós gostamos, nós reconhecemos, nós gostamos disso, faz parte da nossa identidade pentecostal. Uma vida cheia do Espírito é uma vida separada, é uma vida em santidade. É uma vida que faz de mim e de você, enquanto servo de Deus, alguém muito atento às nossas próprias atitudes e principalmente à nossa conduta. É pedindo, rogando a Deus a sua misericórdia todo dia, para que o seu Espírito possa continuar habitando em nosso coração, nos fortalecendo, nos direcionando e nos ajudando a ficar longe do pecado. E o caminho, a Bíblia nos ensina isso, para que consigamos vencer o adversário, o pecado. Eu e você precisamos nos aproximar de Deus cada instante. Nas epístolas gerais ou nas epístolas universais, nós temos pelo menos a apresentação de 8 documentos, ou aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. É o que disse. O avivamento genuíno, ele está muito ligado aos nossos frutos produzidos, resultados de uma vida dependente de Deus, entregue a Deus. Então, essas epístolas, elas apontam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé, o valor da salvação, acompanhando a tudo isso de boas obras, bem como o valor da santificação, que já comentei aqui, o valor de reconhecer o amor de Deus derramado nos corações de todos nós que fomos alcançados pela sua salvação. Então, esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. E no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, aqui nós temos as revelações singulares sobre o fim dos tempos, a revelação do Cristo glorificado, lá no capítulo 1. Por que nós cremos no avivamento pela palavra? Porque em Apocalipse nós temos a revelação também de coisas passadas, revelação das coisas em relação à igreja, revelação em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. E depois dos 7 anos em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória, essa é a nossa esperança, e ele será visto por todos os habitantes da terra. Então aí ele dará fim à grande tribulação e implantará o seu reino milenial. E é nesse dia que o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Então o avivamento é manter uma vida na presença de Deus, é agradar a Deus, é servir a Deus, é observar os seus caminhos para que possamos produzir frutos e que esses frutos permaneçam e que o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muito bem, queridos, com alegria nós chegamos à conclusão da lição de número 3. Eu agradeço a Deus pela sua interação, pela sua participação, pelo seu like, pelo seu compartilhamento, enfim. Nosso intuito aqui é transmitir a palavra de Deus, é cooperar de alguma forma com você no exercício da EBD.
E concluindo essa aula, eu faço coro com o pastor Elinaldo Renovato, quando ele diz que o Novo Testamento revela o plano de Deus em caráter cósmico, em caráter mundial. Olha só, ele diz que o projeto é tão amplo que ele tem a finalidade, isto é, as páginas neotestamentárias, servir como diretrizes para que a igreja exerça, mas exerça de maneira avivada, a sua missão na terra. Irmãos, fique com essa reflexão. Poder é importante? A ideia do poder, ela está de uma certa forma desgastada. O neopentecostalismo, com diversos movimentos um tanto estranhos, desgastou a ideia de poder. Hoje, você falar sobre a ideia de poder numa perspectiva pentecostal é um certo desgaste, porque as pessoas associam com exclusividade a manifestações paliativas aqui ou ali. Mas o poder em si, recebido de Deus, nós não estamos falando de uma ação qualquer, nós estamos falando de uma ação sentida, vivida, experienciada por sujeitos diversos no pentecostalismo clássico. Ele por si só seria a finalidade do avivamento? Não. A pergunta que não quer calar é: poder para quê? Se você pediu em algum momento e recebeu uma efusão da qual você sequer consegue narrá-la, é inenarrável aquilo que você experienciou, você a recebeu com uma finalidade. E a finalidade primeira é a expansão do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, a missão, isto é, o exercício do reino. Nós fomos chamados para isso. Que Deus nos use, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos enche com a sua graça e nos dê graça para transmitir a sua palavra. Amém? Eu convido você para inserir a mão aí no seu coração e nós orarmos juntos, pedirmos a Deus graça, sabedoria, unção da parte dEle na transmissão da palavra de Deus. Querido Deus e Pai, quero louvar-te, engrandecer-te por essa oportunidade tão distinta de poder falar acerca da Tua palavra. Nesta feita, nós temos tido a oportunidade de falar um assunto um tanto conhecido pela Tua igreja, acerca do avivamento, algo muito peculiar no movimento pentecostal. Ó Deus, mas estamos sendo instruídos pela figura do pastor Elinaldo a dialogar a esse respeito com seriedade, com pés no chão, sem aventuras qualquer, mas sabedores de que, uma vez recebendo esta efusão, ela tem uma finalidade destacável, isto é, a expansão do reino, a missão, a pregação do Evangelho. Portanto, nos use como instrumentos para a glória do Teu nome. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique com Ele e até o próximo programa. Em nome de Jesus.